Da tribuna. Edson, presidir. Senhoras e senhores deputados, senhor presidente, segundo dados do Ministério Público Federal, o Brasil perde cerca de 200 bilhões por ano com corrupção. Só no escândalo da Petrobras, o montante desviado chega a envolver valores entre 30 e 40 bilhões, só no caso da Petrobras, quanto mais os demais. No ranking mundial da Transparência Internacional sobre Corrupção, o Brasil amarga o 79º lugar, 79 entre 176 nações avaliadas. Já a Dinamarca e a Nova Zelândia não tem nada de especial em relação ao Brasil, dividem a primeira colocação como os países que apresentam os menores índices de corrupção do planeta. No ranking do Fórum Econômico Mundial, o Brasil é o quarto país mais corrupto do mundo. O país fica atrás apenas de outros três: o Chad, Bolívia e da Venezuela. A Venezuela lidera o ranking da corrupção naquela organização suíça. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, os custos da corrupção superam os 5% do PIB, Produto Interno Bruto Global, e chegam a mais de 2,6 trilhões de dólares por ano no mundo. Ainda de acordo com a PNUD, na África, por exemplo, 25% do PIB desaparecem por causa da corrupção, o que equivale a 148 bilhões de dólares. Sempre em bilhões. 140 bilhões correspondem a mais de 500 bilhões de reais, meio trilhão de real. Isso só o que desaparece na África, de acordo com o PNUD, 25% do PIB, 140 bilhões. Outro dado alarmante, desta vez do Banco Mundial, revela que 80% dos fundos de saúde nunca chegam aos centros de atendimento por causa da corrupção. Dá para repetir esse texto? 80% dos fundos públicos de saúde nunca chegam aos centros de atendimento por causa da corrupção. A corrupção é um problema massivo que se infiltra no setor público em escala mundial. Segundo o economista Cláudio Frisch-Schitak, ouvido no programa Fantástico da Rede Globo no dia 4 de outubro, o custo da corrupção só na infraestrutura brasileira chega a 300 bilhões de reais por ano. Nós, geralmente, usamos o dado pela metade, 150 bilhões de reais por ano. Nos 18 maiores projetos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, que foi a menina dos olhos dos governos do PT, o custo desde o início das obras subiu 136% em média, uma diferença de 165 bilhões de reais, sem contar que o tempo da obra, o tempo para terminar a obra, aumentou em 132. Ora, tempo de terminar a obra. Das 18 obras, apenas 3 foram concluídas. Esta fortuna destinada ao PAC, Programa de Aceleração do Crescimento dos governos do PT, daria para multiplicar por 4 a extensão da linha metroviária do Rio de Janeiro e de São Paulo, ou até mesmo levar água e esgoto para todos os brasileiros. É uma bolada que daria também para colocar 8 milhões de crianças de até 8 anos em creches públicas.
creches às quais essas crianças hoje não têm acesso. Não há creches públicas, mas daria para colocar 8 milhões de crianças de até 4 anos por ano nessas creches públicas, só com o dinheiro que hoje vai para a corrupção. Com o troco, o que sobraria, daria ainda para construir 70 mil unidades UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, UPAs, e adquirir 820 mil ambulâncias. Se o dinheiro desviado somente até 1970 tivesse ido para uma conta de poupança, já teríamos acumulado mais 2 trilhões de reais de saldo na conta corrente. No recém-lançado livro Infraestrutura, Eficiência e Ética, organizada pelo economista Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, 14 autores tentam responder uma pergunta que se repete há décadas, mas segue essa pergunta sendo crucial. Qual é essa pergunta? A pergunta é: por que o Brasil não investe mais em infraestrutura? Em 9 capítulos, esse grupo multidisciplinar, reunido pelo Centro de Debates de Políticas Públicas, CDPP, aborda em profundidade problemas já conhecidos, como risco regulatório, falta de segurança jurídicas, dificuldade de financiamentos, etc. O prefácio desse livro coube ao juiz Sérgio Moro, responsável pela maior investigação de corrupção do Brasil, a Operação Lava Jato. No texto, Sérgio Moro cita um discurso do ex-presidente americano Theodore Roosevelt, proferido em 1903. Diz ele, nesse livro: não existe crime mais sério que a corrupção, porque o agente corrupto saqueia a cidade inteira ou saqueia o Estado. Para o juiz Moro, a Lava Jato revelou uma corrupção sistêmica no país que impacta as possibilidades de desenvolvimento da infraestrutura e do bem-estar em geral. Moro destaca ainda que, além dos óbvios custos da propina inseridas nos contratos públicos, afugentam-se investidores e há custos indiretos, claro que há, decorrentes da provável tomada de decisões econômicas ineficientes. Ora, nós todos sabemos que as licitações não são as mais racionais e elas causam custos indiretos. Não são aquelas que o povo mais necessita. São aquelas onde é mais fácil roubar, onde é mais fácil delinquir. Pelo capítulo brasileiro da GOPAC, Organização Global de Parlamentares contra a Corrupção, e pela Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, organizações que presido, temos apresentado diversos projetos no sentido de prevenir e punir todos aqueles que vivem saqueando os cofres públicos. No ano passado, com aval do Ministério Público Federal, assinamos o projeto de lei 4.850, de 2016, com as 10 medidas de combate à corrupção, privilegiando a prevenção e a recuperação do dinheiro desviado. O combate à corrupção é um dos temas que tem amplo apoio da sociedade, razão pela qual o comportamento das autoridades, dos parlamentares aqui desta casa, deve ir ao encontro hoje do combate à corrupção. Afinal, ela é um problema sistêmico que cria uma série de obstáculos ao desenvolvimento econômico e social. Deputado. A corrupção ataca a sociedade, as instituições democráticas, ao desfigurar processos eleitorais. Corrompe o Estado de Direito,
desencoraja investidores, prejudica a criação de negócios, notadamente o dos menores portes, provoca a perda de empregos e engessa o país na pobreza. Cada vez mais, uma quantidade imensa de artifícios, falcatruas e barganhas é utilizada por organizações criminosas altamente sofisticadas para roubar com incrível voracidade todas as riquezas do país. Na ganância para esvaziar os cofres públicos, vale tudo: sonegação ou projetos de lei de isenção, ainda que de parte dos impostos, desvios de verbas públicas, pagamento de propinas, lavagem de dinheiro, tráfico de influência. Enfim, chegamos à banalização da corrupção, achando que tudo é normal. As penas atuais, com seus atenuantes, réu primário, conversão de penas por trabalhos sociais, bom comportamento, redução da pena e outros, na realidade não inibem em nada os crimes de colarinho branco com dinheiro público. Senhor Pelo deputado, contrário, pois não. Quero, nesse momento, registrar o meu orgulho de ser parlamentar com o senhor. Sou testemunha de sua atuação, sempre em prol do Brasil, nas comissões, em todos os momentos que estive com o senhor, aprendi nessa casa, então quero, nesse momento, parabenizá-lo, não queria deixar passar essa oportunidade. Muito obrigado, parabéns, deputado Mendes Temer, o senhor orgulha nosso parlamento. Muito obrigado. Quero agradecer as suas palavras e incorporá-las ao meu pronunciamento. Obrigado. Pelo contrário, na certeza de penas brandas, os delinquentes até são estimulados a roubar milhões, a correrem o risco de passar poucos anos presos, em geral em cadeias diferenciadas, e logo depois estarão livres para gozar os frutos do delito. A corrupção é um crime que indiretamente mata pessoas por tirar verba da saúde, promove a fome, tira alimentos, como no caso das crianças que ficam sem a merenda escolar, tira medicamentos dos hospitais públicos e dos postos de saúde. Enfim, causa um efeito dominó que só põe em risco as pessoas mais dependentes da verba pública. O Senado aprovou este ano, por unanimidade, proposta de emenda à Constituição que extingue o Fórum Especial por Prerrogativa de Função das Unidades Federais, o chamado Foro Privilegiado. Segundo o Datafolha, 70%, mais de 70% querem acabar com a prerrogativa de políticos com mandato e juízes de serem julgados em órgãos superiores. Discutido desde o mensalão, pelo volume de casos que impôs ao Supremo Tribunal Federal, o Foro Especial voltou ao debate com a Lava Jato, que já levou a mais de 100 inquéritos. Hoje, deputados, senadores e ministros são julgados pelo Supremo, governadores pelo Superior Tribunal de Justiça e prefeitos pelos tribunais de justiça. Deputado Mendes Temer. Pois não. Uma parte, por favor. Queria, nessa oportunidade, deixar, na condição de líder do Partido Verde que eu estou essa semana, deixar assim a nossa alegria, assim a nossa oportunidade de tê-lo como parlamentar do Partido Verde aqui na Câmara dos Deputados. Dizer que o seu conteúdo, a sua integridade, a sua história, o coloca como os grandes nomes que já ocuparam a tribuna, que já ocuparam assento aqui nessa casa. Eu tenho a alegria e a oportunidade de estar aqui do meu lado o Marcos Matos, que é o diretor do Secafé, e o Sr. Nelson Carvalhais, inclusive um fã de Vossa Excelência, segundo ele, uma das mais brilhantes palestras sobre recursos hídricos que já assistiu durante toda a sua trajetória, foi ministrada pelo nobre deputado. Nelson Carvalhais, que além de tudo isso, o conhece pelo escritório Carvalhais de Santo, o mais tradicional escritório de corretagem de café do Brasil. Então, com o conteúdo que o Nelson traz, mas na condição de líder do Partido Verde, dizer que o Brasil tem na Vossa Excelência assim o respeito e o respiro
que pela política é possível construir as grandes causas desse país. Tenha o nosso agradecimento, toda a bancada, uma bancada jovem, mas que tem no seu perfil esse alinhamento e a certeza que o seu conteúdo e a sua entrega para essa casa marcará os grandes momentos do Parlamento Brasileiro. Muito obrigado em nome do Partido Verde. Obrigado por tudo, muito obrigado. Obrigado, agradeço as suas palavras, a sua liderança firme e quero mais uma vez agradecer ao Partido Verde, que tem sido motivo de grande inspiração para todos nós. Muito obrigado. A pressão pelo fim do Instituto do Foro Privilegiado por parte da população, como esse instrumento é visto por grande parte da população como um instrumento para políticos escaparem da justiça. E já forçou essa pressão da população, já forçou e alavancou a votação do projeto no Senado. O foro privilegiado no Brasil é mais amplo comparado a outros 20 países. Há uma justiça para poucos no país, inoperante e morosa na solução das disputas comuns que afetam a vida dos cidadãos. Se essa exasperante lentidão traz prejuízos à coletividade, no caso do foro especial por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, como a população o chama, ela beneficia diretamente os envolvidos em roubalheiras. Deputados, senadores, ministros, presidentes, vice-presidente, governadores, prefeitos são parte desse universo, estimado em 22 mil pessoas, só no Brasil, que têm direito a um julgamento qualificado. Condenações são exceções, em meio à regra que é a prescrição e o protelamento das sentenças. A nossa luta no Congresso Nacional é justamente prevenir e criar mecanismos que impeçam a perpetuação da corrupção no país. Como uma arma apontada no sentido correto, apresentei esse ano o projeto de resolução número 225/17, é claro, para alterar o regimento desta Casa, ampliando a atuação da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, incluindo nas suas atividades o combate à corrupção e aos delitos contra o patrimônio público, capazes de impedir o enriquecimento ilícito de agentes públicos. Em abril, a CAI do Senado aprovou um projeto também de minha autoria que proíbe pagamentos antecipados a empresas contratadas pelo governo e pelas estatais. A proposta já havia sido aprovada na Câmara e agora vai à votação no plenário do Senado. É um avanço no combate à corrupção. A inspiração me veio das CPIs dos Correios e do Mensalão, das comissões de inquérito parlamentar, comissões parlamentares de inquérito dos Correios e do Mensalão. Durante os trabalhos desta CPI, foi constatado que as empresas de publicidade de Marcos Valério de Souza recebiam pagamentos substanciais antes mesmo da aprovação e da realização das campanhas publicitárias contratadas. Considerado o principal articulador do esquema que ficou conhecido como Mensalão, Marcos Valério foi condenado pelos crimes de corrupção ativa, peculato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Na realidade, muitos dos casos de corrupção correspondem a pagamentos antecipados por obras que ainda nem foram feitas, ou se refere àquilo que está sendo contratado dentro da lei de licitações para ser feito no futuro. Com a aprovação do projeto, essa prática será extinta. Do projeto de lei que apresentamos, que já está no Senado. O pagamento antecipado não poderá mais ser feito. A lei das licitações, Lei 8.000,
666, nós brincamos que o cafezinho que muitos de nós tomamos é o café 8666. Café das estações, portanto, o café não é dos melhores, porque é o mais barato, é o que exige a Lei 8.666. Ela proíbe apenas o pagamento antes da contrapartida de bens e serviços, se isso não estiver previsto no cronograma financeiro estabelecido originalmente. A vedação apontada evidencia-se ineficiente. É imperativo proibir taxativamente antecipação de pagamentos. Segundo o levantamento da consultoria legislativa da nossa casa aqui, da Câmara dos Deputados, em abril de 2017, existem quase 300 projetos de lei tramitando na casa sobre o tema combate à corrupção. Somam-se mais 200 PLs no Senado, dando 500 PLs em tramitação. Só aqui na Câmara são 300. O combate à corrupção no Brasil passa por 5 pilares. O primeiro pilar é o fortalecimento dos órgãos fiscalizadores: Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados, Conselho de Controle da Atividade Financeira do Ministério da Fazenda, COAF, entre outros. COAF, os demais 4 pilares são atualização da legislação. Nós não acreditamos num grande salvador da pátria. Nós achamos que a lei é que deve valer para todos. E todos devem se submeter à lei. Se nós tivermos leis justas, leis atualizadas, leis que preenchem os vazios, nós teremos uma democracia consolidada, moderna, eficaz. E os homens vão se adaptar, vão se adequar a essas leis. É nisso que nós estamos trabalhando. Essa é a primeiro pilar, atualização da legislação. Os demais 3 pilares são aperfeiçoamento do Poder Judiciário, conscientização popular e o último, a reforma política. Deflagrada em março de 2014, a Lava Rápido é a mais longeva operação de combate à corrupção da Polícia Federal, realizada em conjunto com o Ministério Público Federal, que executa um excepcional trabalho, e a Receita Federal. Os números da organização Lava Jato são impressionantes. Dados do Ministério Público Federal, divulgados no dia 10 de maio de 2017, este ano, dão conta que foram instalados 1.434 procedimentos. Um total de 767 buscas e apreensões, 207 conduções coercitivas, 94 prisões preventivas, 103 prisões temporárias, 183 pedidos de cooperação internacional e 155 acordos de colaboração premiada firmadas com pessoas físicas e jurídicas. Até o momento, são 139 condenações, contabilizando 1.415 anos, 1 mês e 25 dias de pena. O valor total do pedido de ressarcimento aos cofres públicos, incluindo as multas, ultrapassa 38 bilhões de reais. Não podemos permitir que manobras espúrias, que revelam interesses pessoais de um grupo de criminosos, essas manobras espúrias consigam parar a Lava Jato. Essa operação não pode parar. O cidadão que tem visão de futuro tem clamado por um país mais justo, mais transparente e mais igualitário. Ou fazemos algo para sair do fundo do poço, ou provavelmente continuaremos à mercê daqueles que querem perpetuar a corrupção no Brasil. Ou lutamos todos
ou naufragaremos nas profundezas desse mar de corrupção em que o país se encontra. O fim da corrupção no curto prazo pode, por si só, não alavancar o crescimento econômico, mas a médio prazo é uma das condições necessárias para o país voltar a crescer. Muito obrigado. Até logo, senhor.